Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Eu vejo assim que é um privilégio, né, no domingo de Páscoa, a gente está aqui, né, reunidos em nome do Senhor, né? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele vive, né? Ele é um Deus vivo e Ele vive. E Ele está aqui nesta manhã para fazer diferença nas nossas vidas, amém? Para ministrar os nossos corações, para trazer direção para as nossas vidas. A gente prepara, a gente faz tudo, mas se não for o Senhor nas nossas vidas, a gente não tem condição de nada, né? Se não for o Senhor conduzindo os nossos caminhos, o que adianta a gente gastar tempo, né? Então a gente pede que Ele esteja aqui nessa manhã conduzindo os nossos caminhos, usando o Elenai assim, para estar ministrando as nossas vidas, para estar falando aos nossos corações. Feche seus olhos. Se você estiver em família, abraça o seu cônjuge aí, sabe? É o momento da gente colocar mesmo essa manhã diante do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Te agradecemos pela cruz do Calvário, Pai, porque a Tua palavra fala que o véu do templo se rasgou, Pai, e nós hoje podemos ter livre acesso a Ti, Senhor. Oh, Pai, nesta manhã nós queremos que o Senhor venha falar conosco, Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. Oh, Pai, desde já nós colocamos tudo aquilo que vai ser dito, toda palavra que vai ser ministrada aqui, Pai, diante do Senhor, Pai. Oh, Pai, que esta palavra não volte vazia, Deus, mas que ela venha assim fazer diferença nos nossos lares, Pai, nas nossas vidas, Pai, nos casais que aqui estão, Pai. Desde já nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. Usa o Lenai, Pai, use o Lenai como um canal de Deus nesta manhã, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. Desde já nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Pai, para receber da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Irmãos, a paz. Vamos louvar ao Senhor. Sinto olhares, Senhor, para dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu. Amém. Esse louvor é lindo, né? A velha guarda aí, ouvia muito diante do trono, né? Escutamos muito esse louvor, é muito lindo. Irmãos, pegue sua Bíblia. Vamos ter ela sempre apostos aí. Nós vamos ficar principalmente no livro de Gênesis 1, 2 e 3, bem no início.
nós estamos fazendo um estudo, Deus, Casamento e Família. Serão 14 capítulos, nós estamos no segundo, esse segundo foi dividido em 2 partes, porque ele é bem grande. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ficar aí na criação, o papel do homem e da mulher, nesse primeiro momento, né? A instrução dada, como se nós estivéssemos formatando agora o nosso computador aqui, estivéssemos instalando o sistema operacional zerado. Qual é o nosso propósito inicial? Então, a gente volta nesse momento, lá no início. Para que a Bíblia foi escrita, irmãos? Por que ela foi escrita? Qual é o propósito de escrever a Bíblia? Vocês conseguem responder isso? Nos instruir. Ensinar o quê? O propósito fundamental da Bíblia é o plano de salvação. É pegar o homem, é ensinar mesmo, instruir para que nós alcancemos a salvação. Esse é o propósito inicial. A Bíblia não foi escrita para falar sobre casamento e família. A Bíblia não foi escrita para isso, ela foi escrita para falar sobre salvação do homem. Só que durante esse processo de salvação, crescimento e instrução, a família faz parte disso. Portanto, na Bíblia estão escritos princípios, sim, que trazem o casamento, trazem a família, porque nós precisamos disso para o nosso processo de salvação. Então Deus criou lá o jardim, colocou o homem e colocou nele algumas instruções, e a partir daí nós temos a Bíblia com esses princípios nos ensinando aí para esse crescimento. Gênesis capítulo 2, nós vamos lá no versículo 20 ao 25, apenas alguns, depois a gente volta em mais alguns. Gênesis capítulo 2. E Adão deu nomes a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Aí eu acrescentei o 25, só para vocês ficarem felizes. E estavam os dois nus, o homem e a mulher, e não estavam envergonhados. Amém? Se a gente pegar Jesus durante as suas pregações, Paulo durante as pregações, eles sempre voltam aqui no Gênesis. Sempre tem aquele pensamento da origem, do princípio. Moisés também, se a gente pega lá o Pentateuco, as leis escritas, elas foram tiradas de onde? Essa ideia principal foi tirada de Gênesis. Então Gênesis é realmente a nossa origem, a nossa memória home, né? Aquele princípio ali do que a gente precisa entender. Vou fazer algumas perguntas, tem que responder, hein? É classe mesmo, é para discussão mesmo e problematizar essa situação antes da gente entrar no texto propriamente dito. A sociedade moderna, os nossos dias atuais, a nossa sociedade, ela tem se afastado dessa visão bíblica de casamento que a Bíblia traz? A nossa sociedade tem se afastado disso? Sendo forçado a afastar, né? Sendo forçado a afastar. É o nosso pensamento nosso não, é o pensamento progressista sendo inserido. Nem a gente falou disso da semana passada. Aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, vou compartilhar com vocês o link. Nós falamos sobre isso na semana passada, desse pensamento progressista. O Diego gostou muito do vídeo, né, Diego? Achou alguém parecido lá? Agora, vamos deixar mais difícil um pouquinho. O governo deve promover leis para incentivar uma visão bíblica de casamento e família? Nosso governo deve promover leis para incentivar ou promover o casamento e a família? Além disso, o Estado deve ter poder legislativo para impor às famílias os propósitos de Deus? E até que ponto o Estado deve se envolver nessas questões familiares? Eu acho que não. Eu acho que é só manter a decência, manter o padrão, que o Estado é laico. Você estaria gerando, de certa forma, você colocando Bíblia junto com Constituição, junto com leis, você estaria gerando um certo grupo restrito, estaria causando mais perseguição ainda à comunidade cristã. O nível que já está hoje na terceira mundial, que muitas vezes tem nada só o governo atrapalhar, já está ajudando mais. Essa questão é o papel da igreja mesmo.
Sim. Aqui no nível que está hoje, se viesse progressivamente desde antes, beleza. No nível que está hoje, Se começa agora, já começa muito. a decisão aumentava, não falou. O interessante é que nós já ouvimos relatos, né, de deputados, de pessoas, deles tentando fazer justamente o contrário, interferir para tentar. Se deixar para parar, É porque eles se colocam no papel de vítima que não são, né? Sem preconceito, falando isso aí abertamente, acho que todo mundo aqui entende. Então por isso que eles chegam nesse ponto aí, de falar que nós somos a minoria, nós somos prejudicados, por que fulano tem direito e a gente não pode ter, e esquecem dos princípios. Para eles, na verdade, não tem princípios. Se eu tenho um líder lá, né, que está lá no Poder Legislativo, que escreve uma lei, que neste momento me atende, aí você fala, poxa, legal isso. Então eu dei poder a alguém para poder modificar lá um princípio, esse princípio está me atendendo. Daqui a 4 anos nós vamos trocar. Talvez a pessoa que vai chegar lá não atende mais aos meus princípios e eu dei poder ao anterior. Então esse novo também tem poder de mudar. Então ele vai colocar lá os princípios dele, que não vão me atender mais. a regra tem que ser, você não pode tocar. Então, acompanhar essa mudança. também sou desse princípio, né? Ensinando a legal para ser submissa e inserir o feminismo dentro de casa, né? As mulheres para fora, e de repente no outro lado, não, as mulheres são submissas, vocês estão, né? Vira uma bagunça, né? Como é que você acompanha isso? Isso aí. Nós vamos falar hoje sobre 3 princípios, principalmente, que são desde o princípio da história humana. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus para governar a terra. Nós somos criados por Deus para um princípio que foi governar a terra. O fato do homem ter sido criado primeiro determina a responsabilidade final pela união conjugal diante de Deus. Também vamos explanar muito esse assunto aí, dessa responsabilidade que o homem tem dentro do casamento. E a queda de Adão e Eva teve consequências aí que a gente está colhendo até hoje, essa queda, né? Não sei se foi o Júnior ou minha outra irmã, a Karine, que mandou ontem, que alguém perguntou assim, pastor, por que eu tenho que pagar lanche para varoa? Aí o pastor respondeu assim, olha, a última vez que a mulher tentou alimentar o homem, nós fomos expulsos do Éden. Então não paga o lanche. Viu? Não tem nem como fugir. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, vamos lá. Quem localizar primeiro aí, Gênesis 1, 27, 28, pode ler. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Pode ler o 28. E Deus abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Isso aí. Observe que Deus criou o homem. Nesse momento, né, aqui a mulher também já havia sido criada, mas Deus criou o homem, colocou no homem a sua imagem e semelhança. Se a gente pensar nessa imagem e semelhança como alguns atributos, inteligência, vontade, ideia, né, esse poder de observação, tomar decisões, foram alguns princípios inseridos no homem para que ele pudesse dominar a terra. O homem precisava de algumas características para que ele pudesse exercer essa responsabilidade. Se Deus fala assim, olha, vai lá, domina a terra, você vai ter que cuidar dos animais, vai dar nome aos animais. Imagina Adão dando nome aos animais sem ter sem conseguir raciocinar, ter ideias. Então Adão precisava de ter isso. Então Deus coloca alguns princípios no homem para que ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse dominar. E vou te mostrar uma outra fase que eu também aprendi recentemente. Quando nós temos um governante colocando uma imagem sua em determinado lugar, uma estátua, uma moeda, uma nota lá com a imagem do governante, o que isso indica? Indica que aquele governante, aquele líder domina aquela região. Então, se um rei conquistava uma determinada região, ele colocava lá a sua bandeira, colocava lá símbolos que representavam esse domínio. Então, Deus cria a terra agora, insere um símbolo indicando o quê? Que eu domino a terra, Deus domina a terra. Então, deixa eu colocar um símbolo ali indicando isso. Deus coloca o homem à sua imagem e semelhança.
O homem e a mulher são imagens de Deus, nós representamos Deus aqui na terra, nós somos representantes. Deus nos deu atributos para que nós dominemos a terra. Então Deus nos criou para isso. Vocês vão dominar a terra, vocês vão liderar isso aqui, vocês estão me representando. Então nós somos representantes de um líder, nós fazemos a vontade desse líder, ele nos criou para isso. Vem lá no versículo 28, a primeira frase fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse. Essa frase é dita no plural, não é no singular. Deus não está abençoando apenas o homem, não está dizendo apenas para o homem, Deus está dizendo para os dois. Os dois têm o mesmo princípio, os dois têm o mesmo dever, com características diferentes, cada um fazendo o seu papel, mas eles têm o mesmo ideal, chegar no mesmo norte. Deus dá para os dois essa direção, os dois têm esse mesmo princípio. Então não é apenas para o homem, para os dois. Está lá no versículo 28. E qual é a primeira ordem? Primeira ordem que Deus dá, lá no versículo 28. E os abençoou e Deus lhes disse: frutificar, multiplicar. Olha, coloquei você como representante, então vocês vão ampliar a minha representação aí. É ter um montão de filhos mesmo, tá? Isso aí eu estou seguindo à risca. Posso falar? Façam descendentes. Então, homem e mulher recebem agora uma ordem, os dois, cada um na sua distinção. O homem, lógico, exercendo um papel de autoridade, pois foi criado primeiro. E por que o homem exerce esse papel de autoridade? Por que nós conseguimos tirar isso da Bíblia? Por que eu devo dizer que o homem tem essa autoridade? Aí nós temos também alguns fatos. Primeiro, o homem foi criado primeiro. O homem foi criado antes da mulher. Isso está em Gênesis 2,18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Portanto, esse versículo está dizendo que o homem foi criado primeiro. O homem não foi criado em função da mulher, mas a mulher foi criada em função do homem. Isso está lá em 1 Coríntios 11:9, que diz assim, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E o terceiro ponto que também indica essa autoridade do homem é que o homem não foi criado em função da mulher, mas o contrário, a mulher foi criada em função do homem. Também está em 1 Coríntios 11:8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Esse princípio, irmãos, de autoridade não é uma carta branca para que nós possamos exercer arrogância, tá? Não é isso. O princípio bíblico de autoridade é muito profundo, muito amplo. O Rafael deu esse estudo aqui, que foram um dos temas passados. Nós falamos sobre esse princípio de autoridade, e exercer essa autoridade é uma obrigação, um mandamento pesado, não é uma dádiva, assim, olha que lindo que você é o líder, não, é mais difícil. Para quem aí tem funcionário, sabe que o patrão é que trabalha mais do que os outros, ele chega mais cedo, sai mais tarde, é mais difícil. Se a gente pensa no pastor como líder da igreja e pensa na quantidade de trabalho que ele tem, imagina o pastor tirando daqui os auxiliares dele, tira o Rafael e a Keila, tira os outros pastores que ajudam, tira o Simar, tira o pessoal da limpeza e deixa ele fazer tudo sozinho. Não vai fluir, ele precisa dessa ajuda. Então, para que aconteça tudo isso, ele tem que estar, primeiro, assumir essa responsabilidade, que se o chão está sujo, apesar de não ser ele o responsável pela limpeza naquele momento, a culpa é dele, porque ele é o líder, ele tem que assumir essa responsabilidade. Quem passar pelo impacto aí vai ter isso aí de uma maneira muito bonita, né? Quem não foi ainda, vá, porque o líder realmente precisa assumir a sua responsabilidade. Esse mandamento para o marido é algo difícil, é algo pesado. Antes de existir a mulher, o homem já tinha ordens. Antes de Deus criar a mulher, o homem já tinha o que fazer. Ele não estava lá assim, perdido, sozinho não, ele tinha ordem. Gênesis 2:16. Eu vou ler o 16, 17, o 19 e a parte primeira do 20. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que nesse momento ainda não tinha criado a mulher. Essa ordem de não comer da árvore foi dada apenas para o homem. A mulher não havia sido criada. Porque no dia em que comer, certamente morrerá. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome.
Tem alguns animais com nome bem esquisito, né? Adão que foi o responsável. Assim, o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Então o homem já estava trabalhando, ele já tinha sua responsabilidade, ele já estava lá no meio daqueles animais, cada um com sua parceira, o animal macho e fêmea, mas Adão estava sozinho. Os papéis agora do marido e da mulher, eu vou falar com vocês os papéis do marido e da mulher de acordo com o Antigo Testamento, tá? Primeiro eu vou falar do marido. Qual é a função dentro do casamento do marido, segundo o Antigo Testamento? A princípio, não tem uma responsabilidade só. O seu papel, marido, é essa. E não tem esse mandamento direto para o marido, olha, você tem que fazer isso. Ele exerce um papel de liderança. Esse papel de liderança é muito amplo. Ele tem muitas responsabilidades, não é uma única específica. Então você fala assim, o marido só tem que fazer isso. Não, ele não tem só que fazer isso. É muita coisa, então não existe esse papel definido. Responsabilidade pelo casamento, a autoridade final sobre a família. Então essa autoridade final sobre a família é sua, marido, tá? Assuma aí que é sua responsabilidade. Provisão de alimento, roupas, direitos conjugais. Essa parte aqui ainda, eu acho ela mais pesada ainda. Êxodo 21, 10. Aqui nós estamos num contexto que o marido poderia ter mais de uma esposa, tá? Quando a gente está lendo aqui em Êxodo, no momento que o homem poderia ter outras mulheres. A gente vai falar nisso provavelmente no próximo capítulo do livro, desse princípio aí. Obviamente o princípio bíblico não é poligamia, é monogamia, tá? Mas aqui nós estamos falando do momento que o homem poderia ter outras mulheres, ou que ele se separasse da primeira e casasse com a segunda. Êxodo 21:10 diz assim, olha: se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Ou seja, mesmo que ele arrumasse uma segunda, a responsabilidade pela primeira não diminuiria, tá? Não diminuiria. Ou seja, você arrumou outra, mas você ainda tem que vestir, alimentar, cuidar. Naquela época, o marido tinha toda a resposta. Se a mulher ia trabalhar, por exemplo, ia comprar um terreno, ela deveria passar pelo marido, o marido deveria assinar tudo. Então ele ainda tinha obrigação sobre a mulher. Hoje nos muçulmanos, se o homem tiver condições de ter 5 mulheres, bancar 5, ele pode ter. Tem que ter condição, né? Quantidade financeira lá indica a quantidade de mulher que ele... Eu não, tá? Ó, filho, aqui é. Obrigação da mulher. Jéssica, abre por favor Gênesis 1:28. Tamires, abre por favor Provérbios 31, 14 e 15, tá? Provérbios 31, 14 e 15. E Letícia, Gênesis 2:18. Agora, Tamires, Provérbios 31, versículo 15 e 16. Agora, dentro do casamento, de acordo com o Antigo Testamento, qual é o propósito da mulher, as obrigações da mulher? O primeiro, dar à luz filhos para o marido. Lê, por favor, Jéssica, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Obrigado. Isso aí. Então, o primeiro mandamento aqui é dar à luz filhos para o marido. Segundo, cuidar dos assuntos da casa. Tamires, lê, por favor, Provérbios 31, 15 e 16. E ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e às tarefas de suas servas. Examina com propriedade e adquire. Planta uma vida no do seu trabalho. Então, segundo aí, cuidar da casa, cuidar dos assuntos da casa. Inclusive, não está dizendo que a mulher deve ir lá e fazer tudo, não. Aqui ainda fala das servas. Se ela tem as servas, ela coloca as servas para trabalhar. Exato, é isso aí, Jéssica. É isso aí. E o terceiro mandamento para a mulher é ser companheira do marido. Lê, por favor, Letícia, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Fale para ele alguém que auxilie e corresponda. É isso aí, ser a companheira do marido, que auxilie e corresponda ao marido. O homem estava só no jardim.
É errado que o homem estivesse só? Era pecado que ele estivesse só? Não, nem estava errado, nem era pecado. Eu imagino Deus no momento de criação, sabe? Colocando as coisas em seu lugar, Deus criando, tirando do nada a ideia de criar lá um animal, criar uma planta, imaginar como essa planta iria se reproduzir, sabe? Pensar como isso iria acontecer. Criou o homem e ainda no momento de criação observou que o homem... Não foi Deus, irmão, não foi o homem que falou assim: ah, Senhor, eu estou sozinho, olha lá o leão e a leoa, olha lá, a leoa está no cio, são 50 vezes por dia lá de cópula, eu estou aqui sozinho. Não foi o homem, eu acho que ele foi tão devagar que nem para perceber isso, foi Deus que observou: olha, esse cara está muito sozinho, deixa eu criar alguém para ele. Aí Deus vai lá e traz a mulher. O homem foi muito devagar. Você escutava só o vento do Mas eu saio os casais. Sim, O homem não. Aí Deus quer só se colocar o fone nesse negócio. Agitar esse trem. Leonardo, Ele não pensou em reprodução primeiro, né? vai entender que o próprio Deus os pensamentos do Senhor a gente não entende, né? Mas que o Senhor permitiu isso para que ele sentisse a falta, né? Assim, para... que ele percebesse isso, né? Falou o presente da lua. Um presentão, né? Até então ele estava Não isso aqui não, né? Ele estava preocupado como é que ele ia botar o nome do ornitorrinco. Quem nunca pisou no Santo do Santo, não conhece. Isso aí. Irmãos, o papel do homem e da mulher são papéis distintos. Em nenhum momento, lendo aqui, né, os papéis do marido, da esposa, a esposa em nenhum momento é depreciada. Existe uma discussão teológica acerca do termo que é ser essa ajudadora, né, essa mulher que auxilia o homem. Esse mesmo termo no hebraico também é dito para Jesus, também é dito para o Espírito Santo. O mesmo termo que utiliza que a mulher é uma auxiliadora do homem, é o Espírito Santo nos auxiliando. Então, esse é o mesmo termo utilizado lá no hebraico. Então, isso não faz com que o papel da mulher seja depreciado. Tá? Em nenhum momento esse papel é depreciado. Esse papel de auxiliadora é para os dois fazerem juntos. É muito natural que as coisas devam seguir uma certa hierarquia. Isso é muito natural em qualquer âmbito que a gente está. O Júlio está lá no SAMU. Eles com certeza têm uma hierarquia durante um procedimento. Alguém tem que seguir determinadas ordens. E se não tem essa hierarquia, cada um vai por si, provavelmente vai dar errado, correto, Júlio? Vão perder vidas. Por quê? Porque pode dar atrito em algum momento ali, cada um seguindo algo diferente. Inclusive, você deve ter histórias desse tipo aí para contar de problemas pessoais que geram problemas lá durante um atendimento. Então, tem que ter uma hierarquia. E se nós entendemos esse papel e seguimos esse papel dentro do casamento, as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. Tá? Inclusive, talvez eu tenha encontrado aqui a razão de todos os problemas do casamento nesse estudo. Tá? Todos. Inclusive, a Letícia falou sobre isso anteontem lá. Nós estávamos conversando. A Letícia falou assim, falei, pô, será que a Letícia também está lendo? Porque ela falou exatamente esse ponto. A mulher veio do homem, tá? Isso não a faz inferior. Um filho veio do pai. Em nenhum momento a gente quer que o nosso filho seja inferior. A gente quer que ele seja superior, que ele aprenda mais, que ele desenvolva mais, que ele alcance lugares que nós não alcançamos. Então, pensar que algo veio de mim não torna ele inferior. E esse é o pensamento da mulher. A mulher veio do homem. Eu penso neste momento, e já ouvi outros pastores falando sobre isso, que se a mulher fosse tirada da cabeça, né, seria mais alta, se fosse tirado do pé, seria inferior. Deus tirou da costela, do lado, é realmente aquele que está lado a lado. Os dois têm o mesmo mandamento, um auxiliando ali, o marido dá a direção e a mulher auxiliando. Como mandamento para a mulher, ela não pode atuar como auxiliadora quando quiser. Tá? Dentro do casamento, a mulher não atua como auxiliadora quando quiser. Esse é o motivo da existência da criação da mulher, é auxiliar. Então, é um mandamento, é um princípio, esse princípio de ajudadora. O princípio para o casamento é monogâmico, heterossexual. O Senhor Deus criou Eva, não criou o Ivo. Imagina se
Deus criou Adão e Adão é homossexual. A hora que criou a Eva, coloca a Eva bonita lá na frente dele, Adão, eca. Não ia dar certo. Não teria fluído daí. Então, o princípio bíblico é monogâmico. Deus não criou duas, Deus criou uma esposa. Deus criou heterossexual, homem e mulher. Esse é o princípio da criação. O que foge a isso, não é um princípio bíblico. Tá? O que foge a isso está diferente do que está nas Escrituras. Modelo de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em que momento, nós sabemos que o Filho corresponde ao Pai, o Espírito Santo responde ao Filho, nós temos uma hierarquia. Em que momento essa hierarquia faz deles menor? Em que momento na minha oração eu estou orando pelo Espírito Santo como se fosse algo pequeno e inferior? Em nenhum momento a gente pensa assim. A gente sempre aceitou essa hierarquia de uma forma muito natural e que eles se completam. Então, se isso é aceito dentro da minha casa, essa hierarquia de uma maneira bíblica, tá? Pensa nessa hierarquia como modelo bíblico. Isso faz com que a minha casa, a minha família alcance os lugares que estão no centro da vontade de Deus. Isso torna a minha casa um lugar melhor, sem dúvida alguma. Homem e mulher foram criados para conduzir, para dominar a terra. Esse é o nosso papel. Homem criado primeiro, mulher como auxiliadora. O mandamento é para os dois. E a gente finaliza essa primeira parte, tá? Enquanto nós não aceitarmos isso, irmãos, esse mandamento bíblico, eu não aceitar o meu papel como marido, se a minha esposa não aceita o papel dela como auxiliadora, isso gera infelicidade, tristeza, murmuração, tá? Não dá certo, a gente vai bater de frente o tempo todo e não vai fluir. Agora, vem a queda. Homem e mulher criados no jardim, estão lá lindos, maravilhosos, e vem a queda. O que acontece lá na queda? Em vez de Deus estar no controle, Deus liderando o homem, Deus no comando, acontece uma inversão nessa hierarquia. A mulher agora entra em contato com a serpente consegue trocar lá na ideia dela o princípio de Deus, que era não comer daquela árvore. A mulher consome aquele fruto, leva para o marido também consome o fruto, e aí tem um problema. Aí é quebrada a hierarquia. Perceba que essa quebra de princípio, a partir do momento que é quebrado, que é Deus, homem e mulher, se a gente quebra isso, gera problema. Isso aconteceu lá no jardim. Houve essa quebra. Deixou de ter essa hierarquia, essa cadeia de comando, houve um problema. Eu passei por uma situação recentemente, fui indagado a procurar o pastor para fazer algumas reclamações. Aí eu pensei assim, poxa, isso está errado. Na hora que a pessoa falou, eu falei assim, pô, não posso, não dá. Eu tenho uma hierarquia. Eu tenho um líder primeiro, depois desse líder vem outro, depois chega no pastor. Eu preciso passar por essa cadeia de comando. Se eu tenho que fazer uma reclamação primeiro, se eu estou vendo algo que está errado dentro da rotina da igreja, eu preciso passar por essa hierarquia. E se eu quebro isso, eu estou indo contra o meu líder. E se eu estou indo contra o meu líder, é errado para mim. Fere o princípio da autoridade. Se a gente pega a história bíblica, Saul perdeu o trono por causa disso. Saul levantou lá o holocausto que não era para ele fazer. Ele deixou de esperar o sacerdote estava demorando. Saul levantou o holocausto sozinho. Sabia fazer? Sabia fazer. Participou várias vezes. Era rei, escolhido lá pelo povo. Deus abençoava, sim. Davi já havia sido ungido rei, mas Saul quebrou aquilo. Então Deus falou assim, olha, dá licença porque você perdeu o seu lugar. Você quebrou o princípio. Hierarquia, a gente tem uma cadeia de comando, então a gente deve seguir a cadeia de comando, a gente não pula etapas, a gente vai nesse líder primeiro. Talvez, se isso tivesse acontecido lá no jardim, se a Eva tivesse seguido esse princípio, as coisas teriam dado certo. Mas vamos fazer uma pergunta aqui muito importante: de quem é a culpa? De quem é a culpa do erro do jardim? O mandamento que não podia comer, Deus passou pro homem, não passa, ele passou pra ela. Eu acho que, deixando só finalizar, eu acho que a questão é o homem, ele é o portador, né? Então, em nenhum momento, isso eu tenho que eu acho que Adão, em algum momento, deixou ela só. E, assim, desprotegida, que foi a hora que ia ser frente. É isso aí. Deus tem um propósito nessa história, mas até aí tudo bem, tem um erro. Mas por que na hora que ela chegou, ele sabendo, ele aceitou? Ele te deveria para você, peraí, nós recebemos
do meu ponto de vista, a culpa é dos dois. Não tinha Porque há uma transferência de culpa. A culpa é da Adão, a culpa é da Eva. Eu acho que não. Eu acho que os dois, não só carne, tivessem, sabe? Tipo assim, um posicionamento, não iria ter essa transferência de culpa. Então, acho que É isso aí. Primeiro ponto, a ausência do homem e a sua conivência. A conivência no momento que ele comeu. A partir do momento que ele come, ele é conivente com o erro. Então, o erro primeiro foi do marido, porque ele deixou a Eva sozinha, a ausência dele. Foi jogar bola? Mas eu vejo isso, essa ausência, ela perpetua. Porque se você observar nas famílias, a maior das queixas das mulheres é justamente isso. A mulher fala, às vezes o homem não dá atenção. Ela sobrecarregada, tarefada, não de serviços físicos, mas na alma. E a mulher ela precisa de ser pastoreada na alma, nas emoções, ela precisa de cura, ela precisa de direção. E não somente a direção do corpo, é a direção que tem que vir em casa. Então você vê que hoje se perpetua essa situação. Isso vai ecoando na eternidade. O homem precisa pastorear a sua casa, pastorear o coração da mulher. Entendeu? Então essa ausência de Adão aí refletiu uma desgraça, né, da sua família. Claro que a Boaz, né, ela também não teve a prudência, ela não teve sabedoria, teve a convivência dele. Por quê? Ele estava, os dois estavam totalmente somente, né? Você vê que não tinha conexão. Ele senão ele podia ter chamado ela e ela de fácil, então, não dava para hoje, no dia de hoje, tem que ver os filhos nós, né? Aí você está vendo uma coisa do seu filho, na sua filha que está estranha, uma coisa que você chega para ele, amor, eu percebendo que se assim. Muitas vezes, né, como eu ouço relatos, você está percebendo? Passa por aqui, passa assim, ela percebeu, passa por aí para cá, outra não, para estar repreendendo às vezes, né? Então isso é sério. E eu vejo que quando faz as mulheres, ela se sente mais segura e ela consegue ser auxiliadora, cumprir o papel dela com mais leveza, não é pesado. Entendeu? Porque acaba que quando o marido é omisso, ele joga essa responsabilidade para cima da mulher e aí ela se sobrecarrega e aí vira que ela... É isso aí, na hora da... Aí quando erra, a culpa vai ser de quem? Da mulher. mulher. Imaginei que vocês iam perceber isso, mas ninguém comentou, foi que quando Deus criou Eva, né, que Adão estava sozinho lá, Adão trabalhando já no jardim, Deus deve ter olhado e falado assim, mas esse homem está muito devagar, deixa eu colocar alguém lá para adiantar isso aí. Deus pode ter percebido lá que Adão estava deixando a desejar em alguns critérios. 5 vezes que ele não dava conta de fazer mais de um. Tá demorando demais. Mas Deus não deu um limite de tempo, ele ia viver para sempre, então Até então. é uma regra de 3 proporcional aí. Só que lá se Adão estava ocupado na hora, Quanto maior o tempo, menor cheio de coisa para fazer. trabalho. Devia estar tirando cochilo. Ainda depois do almoço. A mulher tá lá, ó, correndo com a cara. Fica calado, né, Estava rapaz? avacalhando com a Fica calado. Então, o erro do homem, ele deixou a mulher sozinha, ele também comeu, então ele foi conivente, foi ausente, e a mulher, ela quebrou a hierarquia. No momento que a serpente chegou lá para falar com ela, ela deveria ter voltado ao homem, para juntos ali tomar a decisão, e isso também não aconteceu. Então os dois erraram naquele momento, mas a culpa final é do homem. Tá? A culpa do erro do jardim é nossa, homens. Então assuma isso aí, nós erramos, tá? Eva ficou sozinha, Eva errou, não houve ali a hierarquia correta, nós não participamos daquele momento, nós deixamos a mulher sozinha e em função disso houve o erro e a gente paga por esse erro. E quais são as consequências desse erro? O que nós colhemos após esse erro lá no jardim, as consequências da queda? No caso da mulher, parto, né? A mulher passa a ter dores de parto, as cólicas aí, esse ciclo aí, isso é consequência lá do erro do jardim. Tá? Dentro do relacionamento, acredito que esse é o princípio de todas as dores do casamento aí, essa
harmonia amorosa é substituída dessa liderança do homem. A partir desse momento, há uma quebra e a mulher disputa com o homem a liderança. A mulher disputa com o homem essa liderança dentro de casa agora. Então há uma constante disputa. E se nós pensarmos nos princípios dos nossos problemas no relacionamento, é uma disputa constante por poder. Ego. Os dois querendo ali um tempo, um dinheiro, razão. Então é uma disputa constante ali entre os dois. Essa quebra do princípio que havia lá no Jardim do Éden. Isso é consequência da queda. Então esses problemas dentro de casa surgem aí, nessa disputa de poder entre os dois, que esse é um problema afetado na mulher. Isso também afeta o homem. Agora a consequência é para o homem. Se a mulher revida querendo a liderança, o homem agora tenta subjugar a mulher. E subjugar a mulher, se a gente pega historicamente, pensa aí nos direitos das mulheres em alguns países, como já foi dito aqui, e também no nosso país, volta aí 100 anos de história para a gente pensar nisso, que a mulher não tinha voz, ela não votava e tudo mais. Aí surgem movimentos como o feminismo, que a princípio a ideia é maravilhosa, querer papéis iguais ali para os dois direitos iguais, que a ideia é maravilhosa, mas em sua essência há uma destruição da família. Em sua essência há uma destruição da família. Então, onde surge isso? Por que isso surge? Isso surge da ideia da mulher querendo a liderança e do homem tentando subjugar de uma maneira errada. O homem deve exercer a sua liderança de acordo com os princípios bíblicos, e se ele não segue esses princípios bíblicos, há uma autoridade exacerbada, uma autoridade errada, esse subjugar a mulher, que aí vira essa bagunça e essa briga que a gente tem na nossa sociedade. Então isso é resultado, é um reflexo do que aconteceu lá no jardim. E também reflexo para nós homens, é o cuidar, cultivar a terra, que seria algo muito natural no jardim. A gente agora volta para o nosso trabalho aí braçal, nosso cansaço físico diário, essa luta diária aí de trabalhar, que também é um reflexo do jardim. E se o homem está trabalhando e a mulher é sua auxiliadora, os dois colhem aí esse mesmo fruto de trabalhar muito. Vou fazer mais algumas perguntas aí para a gente poder finalizar. Em seu lar, você contribui para edificar um casamento e uma família norteados pela Bíblia, ou nós refletimos a cultura ao nosso redor? Será que a gente realmente cultiva esse princípio bíblico nas nossas famílias, ou a gente está apenas refletindo e algumas vezes lutando contra alguns princípios, e às vezes os mais sérios, porque os menores a gente deixa passar desapercebidos? Isso foi tema da lição passada. Pequenas coisas aí que a sociedade vem trazendo e a gente aceita no sofá da nossa casa. E se está acontecendo dentro da minha sala, por que não pode acontecer na escola lá com meu filho? Por que não pode acontecer no meu trabalho? Então, a gente aceita isso de alguma maneira, vem através da mídia principalmente. Você está lá assistindo um vídeo no YouTube no seu celular, assistindo uma novela, assistindo um filme, e lá está acontecendo cenas, às vezes assim, que ferem totalmente o princípio bíblico. Você está maduro para entender aquilo. Você está vendo aquela cena de ação, entende que é um filme, sabe que aquilo lá é uma mentira, aquilo lá é um momento que você está ali relaxando, mas o seu filho que está assistindo não tem esse mesmo entendimento. Ele vai ter um entendimento diferente do seu. E para ele aquilo ali é uma realidade. Aquilo está acontecendo de verdade e aquele princípio pode acontecer. O mocinho pode dar um tiro no vilão e a gente às vezes fica até feliz com isso. Olha lá, aquele cara estava fazendo raiva demais, morreu, mas morreu bem, devia ter sofrido mais. Isso não é um princípio bíblico. A gente entende isso que é um filme. O meu filho não entende isso. Para ele, aquela morte lá de, poxa, já que ele matou o bandido, eu posso, se tem alguém na minha escola lá que é o bandido, que está fazendo maldade com os outros amigos, eu devo reproduzir o mesmo que eu vi lá dentro da minha casa. Aquilo lá. Um casal, uma mulher muito ruim lá, que só está com o marido por causa do dinheiro e que faz muita maldade, trai o marido, e você fala, pô, será que esse cara não está vendo que essa mulher é ruim? Aí chega um momento que aquele casal se separa e aquele marido agora volta e vai casar com a princesa lá e viver felizes para sempre. Então a gente viu um casamento que começou errado, a gente torce pela destruição daquele casamento e a formação de uma outra família. Olha a gente torcendo aí contra o princípio bíblico de novo, que é algo que é errado de acordo com os princípios bíblicos, e a gente está lá torcendo por aquilo e querendo que aquilo aconteça. Então são detalhes sutis que de uma agenda progressista está inserindo dentro das nossas famílias e que a gente deve cuidar. Se você é esposa,
demonstra características dessa mulher virtuosa. E esposas, demonstra essas características, está lá em Provérbios 31, depois vocês podem ler, ó. Quais são as áreas de nossas vidas que precisam ser melhoradas? Quais são as áreas, quais são os princípios que nós precisamos melhorar? Se você é marido, proporciona à sua esposa um ambiente que incentiva esse caráter dessa mulher virtuosa, um caráter piedoso. Nós, como maridos, incentivamos isso? Temos buscado isso nas nossas esposas? Um livro que a Tamires me presenteou quando nós ficamos noivos, ela me presenteou com o livro O Poder do Marido que Ora. Aconselho essa leitura, eu tenho lá, se quiserem emprestar, eu posso emprestar. Eu passei a observar a minha esposa de uma outra maneira. Lá fala o seguinte: às vezes eu tenho desejos para a minha esposa, que ela alcance algo, mas será que isso que eu desejo é o mesmo que Deus deseja? Então, por mais que eu lute, que eu fale, que eu brigue, que eu tente, se isso não é a vontade de Deus, eu estou brigando em vão. O que eu devo pedir, o que eu devo querer para a minha esposa, tem que ser aquilo que Deus quer para ela. Então, a partir do momento que eu entendo isso e começo a orar, Deus, olha, faça dela a mulher que o Senhor deseja, e essa mulher é a mulher que eu amo, porque é a mulher que Deus quer, aí se torna perfeito. Então, como marido, eu não tenho que querer o que sai aqui da minha carne. Nós acreditamos em tudo que a Bíblia diz, tudo que ela fala é verdade, e você concorda com tudo? Aí você pode dizer assim, sim, claro que eu concordo com tudo que a Bíblia diz, mas em alguns momentos isso fere a minha carne. Em alguns momentos eu falo assim, poxa, eu sei que a Bíblia está dizendo isso, eu não concordo tanto com isso. Por quê? Porque eu estou errado. Quando a gente não concorda com o princípio bíblico, não é a Bíblia que está errada, sou eu, porque eu sou carne, eu sou falho, eu peco. Então, se a Bíblia bate de frente com isso, dói em mim. E esse momento eu preciso mudar. E isso mudar dentro do casamento é difícil, fere diretamente o ego. É difícil de mudar isso. Vamos orar. Rafael, assume esse momento aqui de novo. Para a gente orar, agradecer a Deus por essa palavra, por essa ministração, pelo empenho de Lenay em trazer isso para nós. Eu vejo assim, que a gente brinca e tudo, mas o propósito do Senhor sempre foi a família, constituir família. Sempre foi assim, fazer com que as famílias elas multiplicassem, gerassem filhos e assim andassem na direção que é o Senhor. Eu vejo que esse sempre foi o propósito do Senhor. Tanto é que Deus entendeu isso, que o último estudo que a gente fez, que eu compartilhei com os irmãos sobre Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê que o Filho foi criado antes da fundação do mundo, porque o Senhor já sabia que precisaria de um plano de redenção para as famílias, para as vidas. Então o Senhor, Ele quer restabelecer as famílias nos dias de hoje também, sabe? Então que você receba essa palavra, que você faça a diferença, dentro do seu lar, você assuma o seu papel como pai, como marido, seu papel como esposa, o nosso papel como filhos também, que nós também somos filhos, esquecemos disso. Então assim, você receba isso nessa manhã e saia daqui diferente nessa manhã, porque essa palavra vem assim, pelo menos trazer dúvida, trazer sede ao seu coração para que você busque mais, porque também a gente não pode ficar só nesse alimento, só nisso aqui não. Nós temos o nosso papel também, que é te buscar o tempo todo, em família, amém? Homens, nós somos responsáveis sim pelo nosso lar, nós temos que ajudar, nós não podemos ser omissos, como o Lenay falou aqui, a gente compartilhou aqui. As mulheres, qual foi o questionamento das mulheres aqui? Omissão, grande parte foi omissão, e às vezes a gente se acomoda mesmo, a gente brincou lá, que estava tranquilo demais no jardim, Adão estava tirando aquele cochilinho da tarde lá, muito de boa, tranquilo, o Senhor quis dar uma temperada no jardim, mas é isso mesmo, irmãos, mas a gente não consegue viver sem, consegue? Não, as mulheres elas fazem parte da nossa vida, então assim, você fecha seus olhos agora, sabe, abraça você que está com seu cônjuge aí, se você não está com seu cônjuge, abraça o outro irmão que está do seu lado aí, sabe, mas não fica ninguém sozinho não, vamos abraçar e vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio desta palavra, Pai. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem um propósito nas famílias, Pai. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje, Pai, para entender o propósito do Senhor, Pai, e para saber que nós somos agente, Pai, e agente de mudanças nessa geração, Pai. Nós somos aqueles que levarão a Tua palavra, Pai, que levarão o Teu modelo de família, Pai, a Tua direção aqui nesta terra, Pai. Desde já eu quero entregar cada vida representada aqui, Pai. Eu coloco a vida do Helenai e da Tamires, Pai, a sua família, Pai. Nós declaramos, Pai, que eles estão guardados pelo Teu sangue, Pai. Eles são guardados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor esteja assim conduzindo eles neste ministério, Pai. Desde já nós te agradecemos, Pai. Colocamos este domingo de Páscoa nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos que nós estaremos ali reunidos, às vezes para almoçar em família, Deus, mas que nós entendamos, Pai, que o Cristo que nós seguimos, Pai, Ele está vivo dentro de nós, Pai, e Ele veio para marcar esta geração, Pai. Ele veio para trazer a salvação, Pai. Oh, Pai, desde já nós te agradecemos. Continue conosco, Pai, conduzindo os nossos dias, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vou pedir só mais um minutinho de vocês. Vem cá, Helenai e Tamires. Vamos orar por eles, irmãos. Nós sabemos que não é fácil, né? Que quando a gente decide a trabalhar para o Senhor, existem retaliações, o inimigo, ele tenta, né, tirar o foco, ele tenta às vezes trazer coisas contra as famílias, e nós sabemos que o Senhor é aquele que está usando vocês para nos abençoar. Então assim, nós queremos guardar a vida de vocês essa manhã, então estenda suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos dois. Senhor, nós queremos colocar este lar Oh, Pai, nós declaramos o sangue do Cordeiro, Pai, que está sobre a vida dos Teus filhos, Pai, e eles estão guardados, Pai, os Seus filhos, Pai, a sua casa, o seu lar está guardado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda cilada de Satanás cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Guarda o lar dos Teus filhos, Pai. Que Ele esteja cobrindo eles, Pai, com ousadia, Pai, com intrepidez, Pai, trazendo o direcionamento pelo Senhor, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por esta família, Pai. Continue com os Teus servos, Pai, em nome